Bom dia, alunos da 801. Vamos agora fazer a correção das atividades do livro, né? Bom, vocês assistiram o vídeo a respeito da matéria nova e agora vamos fazer a correção. Começando com a página 49. A página 49 é Conversando. Qual foi o último livro que você leu? Bom, vocês sabem muito bem, né? E eu vou fazer um comentário. O livro foi A Cor da Ternura, né? Aí é para fazer um comentário com seus colegas. Vocês vão fazer um comentário com vocês mesmos, né? Opinião, a resposta é pessoal. Ok? A segunda perguntinha. Com base no título e na capa do livro abaixo, o que você imagina que ele trata? Vocês vão ver nas fotos das folhas do livro que eu passei para vocês, a sinopse sobre o extraordinário. Então, vocês terão que ler primeiro essa sinopse aí do menino Auguste Poma, o Auge, que nasceu com uma síndrome genética, cuja sequela é uma severa deformidade facial. Então tem que ler primeiro e agora vamos fazer a pergunta da página 50, né? A pergunta da página 50 é: compreendendo. A partir da leitura da sinopse e da imagem que acompanha, você ficou interessado em ler o livro? Por quê? Também é uma opinião de vocês, né? Eu achei super interessante, né? Então, normalmente quando vamos comprar um livro ou assistir um filme, nossa escolha é muito influenciada pelo que lemos sobre eles. Por isso, as sinopses são importantes para o público, para que o público possa se informar a respeito de uma obra ou de um evento cultural e também decidir se lhe interessa ou não. Então, a número 1 é uma resposta pessoal, e depois nós eu vou ver a resposta de cada um, certo? Número 2. Com base na sinopse, foi possível identificar sobre o que o livro se trata? Sim. O livro trata sobre a vida de uma criança que tem uma deficiência de origem genética. Então, resposta: sim, o livro trata sobre a vida de uma criança que tem uma deficiência genética, né? Que fica deformado o seu rosto. E ele, envergonhado disso, fica com medo, com vergonha de interagir com as crianças. Número 3. Com base nas informações da sinopse, é possível afirmar que o título extraordinário evidencia 2 elementos da narrativa. Que elementos são esses? A ação e o enredo, a ação do que está acontecendo, né? Através do enredo, que é o quê? O resumo da história. Então, resposta: a ação e o enredo. Número 4. Na sinopse, afirma-se que o personagem nasceu com uma síndrome genética que lhe causou uma severa deformidade facial. Letra A. Por que essa informação é importante nessa sinopse? Porque a informação adianta um dos temas centrais que serão abordados no livro, instigando o leitor a saber mais sobre a síndrome e como os personagens vão lidar com o fato. Quer dizer, as crianças que conviverem com ela vão aprender, né, a como conviver com isso, com uma pessoa com esse tipo de síndrome. Então, resposta da letra A, porque a informação adianta um dos temas centrais que serão abordados no livro, instigando o leitor a saber mais sobre a síndrome
e como os personagens vão lidar com isso. Letra B. Que outras informações da sinopse também são importantes para compreender mais o livro? Por quê? O fato de ser a primeira vez que August vai à escola, porque a reação dele e dos colegas é um enigma, quer dizer, o enigma é uma questão que é desconhecida. Além disso, o fato de o livro ser narrado por diferentes pessoas, com diferentes perspectivas, modos de pensar, né? Aguçando o leitor a saber a opinião delas a respeito da situação. Então, o fato de ser a primeira vez que August vai à escola, quer dizer, era uma novidade para ele, porque ele não sabia como enfrentar isso, a deficiência dele, né? Desse problema facial diante das crianças, né? Das outros alunos. Porque a reação dele e dos colegas é um enigma. Além disso, o fato de o livro ser narrado por diferentes pessoas, com diferentes perspectivas, aguçando o leitor a saber a opinião a respeito da situação. Página 51, explorando a sinopse. Bom, qual é o objetivo da sinopse? É apresentar opiniões sobre um determinado livro? Não. É fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra que se refere, despertando-lhe interesse pela leitura? Sim. Informar o leitor sobre a existência de livros e filmes? Não. É para despertar os aspectos principais da obra, né? Despertando o interesse da leitura. Fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra a que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura. Número 2. Além de livros, que outros produtos podem ser objetos de uma sinopse? Peças de teatro, filmes, CDs, shows, certo? Livros, filmes, certo? Tudo isso faz parte de produtos que podem ser objetos de sinopse. Então, resposta: peças de teatro, certo? Filmes, CDs e shows. No número 3, onde essa sinopse foi publicada? Num site da editora Intrínseca, responsável pela publicação do livro no Brasil. No site da editora Intrínseca, responsável pela publicação do livro no Brasil. É possível concluir isto pela fonte de onde foi retirada a sinopse. 4. Leia um trecho de uma entrevista com a escritora R.J. Palácio, em que ela se refere a outro livro de sua autoria, chamada Somos Todos Extraordinários. Contou-me sobre um novo livro ilustrado. Pelos últimos vários anos, professores me sugeriram que eu fizesse uma versão ilustrada de Extraordinário. A mensagem seria maravilhosa para as crianças menores. Peguei o tema de ser diferente e ser extraordinário e da bondade e criei uma história sobre um garotinho, Aldi Puma, né, que usa sua imaginação para lidar com a hostilidade que recebe por causa de sua aparência. Ou seja, pelo problema dele, e as pessoas se tornam hostis, rejeitando, né, por ser diferente, por ser uma pessoa extraordinária. Embora somos todos extraordinários, tenho sido inspirado em extraordinário, os livros são destinados a públicos diferentes. Um livro, Somos Todos Extraordinários, quer dizer, todos nós possuímos alguma coisa diferente entre nós, né? E ela foi inspirada através do extraordinário em relação a Aldi, né? Os livros são destinados a públicos diferentes. Explique de que forma isso ocorre. Bom, de acordo com a sinopse, extraordinário é destinado a todos os tipos de leitores
que vai tocar todo tipo de leitor. Já o livro Somos Todos Extraordinários é uma versão ilustrada dirigida especificamente ao público infantil. Página 52. Número 5. Veja a seguir outro trecho da mesma entrevista com a autora do livro. Como surgiu a ideia para Extraordinário? Estava com meus 2 filhos em frente a uma sorveteria. Meu filho mais velho, de 3 anos, começou a chorar porque estávamos perto de uma garotinha que tinha severas malformações crânio-faciais. No momento não reagi da maneira como gostaria de ter reagido. Estava tão receosa que sua reação pudesse magoá-la, que tentei deixar o lugar o mais rápido possível. O que nos causa no começo é isso, a gente não querer olhar, não é, para não constranger a pessoa. Então me dei conta de que ela poderia pensar que fiz isso porque não queria que ele a visse. Às vezes você simplesmente não sabe como agir para que suas ações reflitam suas boas intenções. Foi essa situação que me pediu a pensar como deve ser estar na pele dessa criança e de sua mãe. Comecei a escrever naquela noite, mas como uma meditação, e simplesmente continuei escrevendo. Apesar de uma autora ter se inspirado em uma situação real, porque na sinopse afirma-se que a obra é ficcional, porque, mesmo em uma situação real, os episódios narrados são frutos da imaginação da autora, por isso são ficcionais. Mesmo existindo essa realidade, o que ela criou foi uma ficção. Se ela inventou, é uma ficção, então é ficcional. Resposta: porque mesmo se baseando em uma situação real que existe, os episódios que ela contou, que ela narrou, são frutos da imaginação dela, por isso são ficcionais. 6. Complete o quadro a seguir com as informações disponíveis na ficha técnica e na sinopse do livro Extraordinário. Aqui nós temos uma ficha técnica, que vocês sabem que podem vir antes ou depois de uma sinopse. Nem todos colocam, né? Então, vamos ver. Tem o título na ficha técnica. O título dessa história é Extraordinário. A autora é R.J. Palácio. O ano de lançamento foi em 2013. O enredo, que é o resumo da história, o livro narra como um menino com uma síndrome genética que causou uma deformidade no seu rosto, algumas pessoas do seu convívio lidam com o fato de ele começar a frequentar a escola. Personagem principal, August, né, Pullman, que é o auge, né? Então o título é o Extraordinário. A autora é R.J. Palácio. O ano de lançamento foi em 2013. O enredo o livro narra um menino, quer dizer, conta sobre um menino com uma síndrome genética que causou uma deformidade no seu rosto, e algumas pessoas do seu convívio lidam com o fato de ele começar a frequentar a escola. Personagem principal é o August, né? Pullman, que é o Audi. Agora, página 54. Número 2. Agora escolha um livro de sua preferência, pesquise as informações sobre ele e preencha a ficha técnica a seguir. Bom, vocês é que vão criar a ficha técnica. Vocês poderiam fazer baseado em cima do livro que vocês leram, né? A Cor da Ternura, que vocês já têm os dados. O título dele, no caso, é A Cor da Ternura. O autor é Geni Guimarães. O tradutor, se tiver, né? Vocês vão pesquisar. O tipo de assunto, né? Qual foi o assunto usado aí, né? A faixa etária,
Para que idade esse livro é mandado para ser lido? Vocês vejam aí, foi a idade de vocês. Então vocês vão preencher, não vou dar resposta não, tá? Para vocês preencherem. E a editora, o tipo de gênero desse livro e a editora, certo? Nós faremos a correção no Meet Google, no Google Meet, ok? Porque aí eu vou ver de cada um. No número 8, aliás, número 8, escreva o primeiro parágrafo de uma sinopse do livro escolhido por você. Você vai pegar o primeiro parágrafo, de modo a contextualizar a obra para o leitor. Lembre-se de, nesse trecho, apresentar os dados levantados nas atividades anteriores. Você vai fazer, como é que você vai colocar o seu primeiro parágrafo? Lembre-se que o primeiro parágrafo, ele fala o quê? Da importância do texto, né, do título, e falando também um pouco a respeito do desenvolvimento do enredo, certo? Então a resposta é pessoal. Número 9, da página 54. Releia o trecho a seguir. Narrado da perspectiva de Auden, é também de seus familiares familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos. Extraordinário consegue captar o impacto que um menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Letra A. Identifique no trecho acima traços de subjetividade. São as expressões comoventes e extraordinariamente positivo. Então, por que são traços de subjetividade? Porque você tem que fazer a interpretação dessas palavras aí, né? Que levam um posicionamento sobre o objeto da sinopse, de modo a indicar uma apreciação em relação ao livro, né? Que é comovente, é extraordinário. As expressões são comovente e extraordinariamente positivo, ou seja, é excelente o tipo de leitura, entendeu? Porque indicam traços de subjetividade, ou seja, não é de uma forma direta, aí entra o subjetivo para que seja interpretado. Letra B. Qual é a reação entre os traços que revelam subjetividade e finalidade dessa publicação? Bom, a sinopse, ela vem veiculada no site da própria editora, com finalidade comercial, né? Isso é, não apenas informar os leitores, mas convencê-los a ler o livro mediante sua compra. Quer dizer, o objetivo é o quê? A venda. Então, tem que ser chamativo, tem que chamar atenção, tem que comprovar, através de argumentos, que o livro merece ser lido. Então, a sinopse foi veiculada no próprio site da editora desse livro, é extraordinário, né? Com finalidade comercial, vendagem, né? Isso é, não apenas de informar os leitores, mas também para convencê-los, ou seja, com seus argumentos, a ler o livro mediante a sua obra. Número 10. Em sua opinião, o registro predominante na sinopse está adequado à situação comunicativa? Sim, pois o registro predominante formal está coerente com a finalidade do gênero, certo? Ele é formal, certo?
Sim, pois o registro, né, a forma como foi usada, empregada, é predominante formal, ou seja, seguindo as regras da gramática, está coerente com a finalidade do gênero, que é divulgar ao público em geral, o livro ao público em geral e ao veículo em que foi publicado. Número 11. Geralmente uma sinopse de livro é apresentada com sua respectiva capa. Tem que ter a capa, lógico, para chamar a atenção. Observe a capa do livro extraordinário. Com que função as capas acompanham as sinopses? As sinopses. Para que o leitor visualize o livro, né? A capa é importantíssima. E assim possa ter interesse, se interessar por ele, né? Então, para que o leitor visualize, veja o livro e possa se interessar por ele. As capas são fortes ferramentas de marketing que chamam a atenção, né? Além disso, eles permitem que o possível comprador visualize de qual livro se trata, para que ele adquira o livro certo. Página 55. Número 12. Leia a seguir 2 trechos sobre o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Harry Potter lançou seu último feitiço, né? Sua criadora na estreia de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada nesse sábado em Londres. Questionada se a produção teatral e o roteiro, anunciados como a citava, parte da série de Harry Potter, prenuncia uma nova fase de história. Rowling disse, não, ele passa por uma grande viagem durante essas 2 peças. E sim, acho que terminamos. Essa é a próxima geração, você sabe. Então estou muito feliz de vê-lo realizado. Mas não, Harry acabou. A escritora britânica disse que não foi uma decisão difícil colocar sua criação no palco, graças à visão da produtora Sonia Friedman para o espetáculo. Ele soou perfeitamente com o material que eu tinha sobre a próxima geração e podia ver que funcionaria perfeitamente. Nunca quis escrever outra história, mas isso vai dar aos fãs algo especial. Bom, aí vocês estão vendo, né, o depoimento de alguém, certo? B. Sempre foi difícil ser Harry Potter e não é mais fácil agora que ele é um sobrecarregado funcionário do Ministério da Magia, marido e pai de 3 crianças em idade escolar. Enquanto Harry lida com um passado que se recusa a ficar para trás, seu filho mais novo, Alvo, deve lutar com o peso de um legado de família que ele nunca quis. À medida que passado e presente se fundem de forma ameaçadora, ambos, pai e filho, aprendem uma incômoda verdade. Às vezes as trevas vêm de lugares inesperados, situações diferentes, né? Bom, letra A. 12, letra A. Embora os trechos acima tratem sobre o mesmo assunto, o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, os textos são gêneros distintos. Identifique qual deles é uma sinopse. É a letra B, certo? E na letra B, como você chegou a essa conclusão? O trecho A apresenta informações sobre o lançamento do roteiro e da peça teatral, incluindo depoimentos da autora. Por isso é uma notícia. Então, na letra A é uma notícia, tá? Já no trecho B, há apenas um breve resumo sobre a história do livro. Lembre-se que a sinopse é de uma forma resumida. Então, em cima foi uma notícia, embaixo foi uma sinopse, resumidamente falando sobre ele. Ok? Então, gente, aqui nós terminamos a nossa correção e um bom dia para vocês.